Vamos lá então, moçada. Tema envolvendo ainda dentro da demografia sobre movimentos populacionais. Então, importante lembrar, migrações, consideramos migrações qualquer deslocamento populacional. E é lógico, desde as épocas mais remotas, nós temos mobilidade humana. Então, o homem, ele, desde o início, considerando a sua primeira fase, vamos lá, falar um pouquinho sobre a fase primitiva, não é? Os grupos, eles eram nômades. O homem, ele sobrevivia da caça, da pesca, da coleta. Então, de uma forma ou outra, havia essa necessidade específica, não é, de mobilidade. Claro que os tempos foram mudando, as atividades elas foram surgindo, elas foram evoluindo, mas ainda existe essa necessidade de mobilidade. Ela ainda acontece. Então, os deslocamentos populacionais, eles ainda estão se manifestando, não é? Por que isso acontece? Então, o que na realidade faz com que as pessoas, né, que a população, ela se desloque? Então, aqui o que nós temos são os principais fatores que contribuem para essa migração, né, para esse deslocamento. Então, nós temos fatores de ordem política, nós temos fatores de ordem religiosa, os conflitos religiosos, nós temos aí os conflitos étnico-raciais, existe o fator natural, a ocorrência de um evento natural que pode, com certeza, inclusive, forçar essa mobilidade, tá? E existem, claro, os fatores econômicos. Desses fatores, podemos até admitir, o fator econômico, ele é considerado o carro-chefe nesse processo. Por quê? Porque a população, ela busca o quê? Melhores condições de vida. Isso é normal. A mobilidade humana, ela se manifesta principalmente dentro desse objetivo, buscar uma qualidade de vida melhor, e é claro que isso envolve fatores econômicos, as atividades econômicas. A mobilidade, né, o fato de você entender essa movimentação feita pela população, nós também entendermos os diferentes tipos de migração. Então existe essa migração natural, né? Existe essa migração espontânea, ou seja, um indivíduo, a pessoa, ela se desloca por vontade própria, tá? Ela tem essa necessidade. Então é uma escolha dela. Chamamos isso de migração natural, de migração espontânea. Mas existe também a migração forçada. Essa migração forçada, ela está mais definida, né, por um fator político, um conflito religioso, um conflito étnico-racial, muitas vezes, ou até mesmo um fator natural, né, um evento natural que force a saída da pessoa, da população, de um lugar para o outro. Tá? Então chamamos isso de migração forçada. E existe, claro, a migração controlada. A migração controlada, como o nome já sugere, é aquela que ocorre dentro de determinadas normas, dentro de determinadas regras. É o que nós observamos hoje na maioria dos países. Isso quando envolve entrada e saída de pessoas, principalmente a entrada de pessoas em um país. Os países, eles apresentam regras, leis, para entrada, portanto, de estrangeiros principalmente. Então, dentro desse contexto, né, vamos entender. Primeiro, o ato de você sair, de você migrar, de você se deslocar, já exige um ato de coragem. Né? Vamos, por exemplo, sair do país em que você nasceu, o país que você vive, você vai para um outro país. Então, existe aí um ato de coragem, certo? Porque você vai para um lugar totalmente diferente daquilo que você está acostumado. E outro detalhe também, tá, moçadinha? Para migrar tem que ter o quê? Dinheiro. Né? Deslocamento hoje não é simples. Deslocamento hoje não é fácil. Para você sair de um lugar, ir para outro lugar, você precisa ter uma certa estrutura, o que justifica, portanto, como eu já disse, primeiro o ato de coragem e, segundo, claro, tem que ter dinheiro para isso. Mas, enfim, considerando mobilidade, então nós temos o quê? Os diferentes tipos de migrações. Então nós temos aí
a chamada migração definitiva. A migração definitiva, o nome já é bem sugestivo, não é? É quando o migrante, ou seja, quem está se deslocando, ele se estabelece de forma permanente para o seu local de destino. Então aqui eu estou colocando como exemplo o Brasil, quando ele recebeu aqui imigrantes italianos, japoneses, entre outros, né, grupos que vieram aqui para o Brasil para ficar aqui, para permanecer aqui, para tornar então o Brasil a sua terra, né, a sua nova terra. A situação envolvendo também nordestinos, né? Nós tivemos muitas mobilidades internas no Brasil. Né? A saída em grande parte do nordestino, né? Lá da região do Nordeste para outras regiões brasileiras. É importante lembrar que o Nordeste foi o nosso primeiro eixo econômico. O Nordeste concentrou, né, por muito tempo a maior parte da população brasileira. Isso representava o que? Mão de obra. E muitos outros ciclos econômicos se manifestaram no Brasil e, claro, que o Nordeste se tornou uma área de saída, né? Os nordestinos eles se espalharam pelo Brasil. Mas enfim, quando o indivíduo ele se estabelece de forma permanente no local de destino dele, consideramos, portanto, uma migração definitiva. Agora, a migração também ela pode ser temporária. Temporária porque o migrante ele se desloca, mas isso por um determinado tempo, tá? Esse tipo de migração pode ser inclusive até mesmo diária, né? Então vamos supor, o trabalhador se desloca de um local, né, para o outro para trabalhar, né? Ele pode se deslocar com uma finalidade de passeio, uma finalidade de lazer, né? É o que nós temos aí com o turismo. O turismo é uma atividade de lazer e o turismo representa um grande deslocamento populacional. As pessoas vão conhecer o mundo, as pessoas conhecem os lugares diferentes, mas isso é temporariamente, né? É por um determinado tempo, né? Por um determinado período. Né? Pode ser um período curto, diário, como eu disse, mas também de alguns dias, semanas, enfim. Mas consideramos, portanto, esse tipo de mobilidade como uma migração temporária. Tá? Aqui duas nomenclaturas bem conhecidas por vocês: imigrante e emigrante. Qual é a diferença? Imigrar significa entrar. Emigrar significa sair. Isto de uma região ou de um país, certo? Então, vamos imaginar, você quer ir viver, quer ir morar lá nos Estados Unidos, né? Sonho de muita gente. Então, você para o Brasil, como você está saindo do Brasil, você é considerado um imigrante. Lá nos Estados Unidos, como você está entrando, você lá é um imigrante. Então é bem interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo, você, para o seu país de origem, você é considerado um imigrante. E para o seu país de destino, você é considerado um imigrante. Então, é sempre bom reforçar essas duas nomenclaturas, ok? Como existem diversos fatores, né, que provocam a saída ou a chegada de uma determinada pessoa em uma determinada área, como nós vimos, né, é importante também ressaltar, destacar essas duas outras nomenclaturas: ecúmena e anecúmena. A área ecúmena, a área anecúmena. Então veja bem, o que eu considero como uma área ecúmena é uma área que está atraindo pessoas. Essa atração, ela pode se manifestar por vários fatores, mas é muito comum nós relacionarmos estas áreas de atração, tá, a fatores tanto de ordem natural, como a fatores de ordem histórica e fatores de ordem econômica. Na realidade, nós podemos ter os três fatores conjugados,
Mas, de novo, carro-chefe normalmente vai ser o fator econômico, tá? Então, as áreas ecúmenas, elas vão ser áreas de grande concentração populacional. Normalmente são áreas que correspondem a verdadeiros formigueiros humanos. Já as áreas anecúmenas, elas são áreas que já se caracterizam, tá, por vazios demográficos. As áreas anecúmenas são áreas de expulsão populacional, envolvendo os mesmos fatores, muitas vezes, os mesmos fatores, mas são áreas, tá, que não oferecem mais muita vantagem no aspecto econômico, principalmente, tá? Então, normal que as áreas anecúmenas, elas sejam áreas que se caracterizam, como eu já disse, por verdadeiros vazios demográficos, certo? Dentro desse contexto, lembrando um pouco a respeito desses conceitos, né? É até interessante uma música, provável uma música bem conhecida de vocês, né? Brasil, um país de imigrantes. Então, só lendo uma pequena estrofe aí, né? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro que soprou esta toada e cobri de redondilhas para seguir minha jornada. Interessante, né? Uma música conhecida, mas ela retrata um pouco do que é a realidade, né, dentro da mobilidade brasileira. Claro que os conceitos e as definições que eu coloquei agora há pouco para vocês representam, né, conceitos importantes que se aplicam a qualquer tipo de mobilidade. Mas é bem interessante quando falamos do Brasil, principalmente.